Pastor, eu tenho pedido para o Senhor que Ele me leve ao arrependimento, para que Ele me conduza ao arrependimento. E eu não tenho conseguido, porque a gente não consegue mesmo. Muito bem, isso é um irmão que fez essa colocação. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Mas começamos do começo. Arrependimento do quê? Se eu não tiver uma razão muito forte, eu não serei conduzido pelo arrependimento. Eu não serei conduzido para um arrependimento. A pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é a pregação de que o Senhor Jesus Cristo quem faz. Em Romanos 2:4, ele diz, a palavra do Senhor diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade. Mas como eu vou perceber bondade do Senhor se eu estou num estado tão merecedor, tão pleno, tudo certo? Nós reconhecemos a bondade do Senhor ou a bondade de outra pessoa quando, numa ocasião, numa circunstância de incapacidade, de não termos recursos algum e alguém age em nosso favor, em nosso benefício. Aí nós vamos reconhecer a bondade. Como eu vou reconhecer a bondade do Senhor? Se eu acho que eu estou bem, que eu estou certo, que a maneira que eu estou conduzindo a minha vida, não estou sendo conduzido, estou conduzindo minha vida, está tudo correto, tudo certo. Eu não tenho motivo para perceber a bondade do Senhor. É oferecer comida para alguém que já está satisfeito. Agora, se oferecer comida para alguém faminto, ele vai reconhecer aquela ação e vai perceber que a outra pessoa foi tão bondosa para com ela, ela sabendo que ela não tinha recurso algum e ela tinha necessidade e de alguma maneira foi suprida. Mas olha o que diz esse versículo. Ou desprezas a riqueza. Não é qualquer coisa, não é algo barato, algo comum, é sobrenatural. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e ainda mais tolerância. Tolerância como um elástico estendido, esticado, vai longe, cheio de paciência. E ainda ele diz, e longanimidade. Longanimidade é paciência. O Senhor é longânimo, significa que o pavio longo, não é como o nosso pavio curto. Ele não. Mas como eu vou perceber isso se eu acho que eu sou autossuficiente? Então, nós precisamos ouvir o Evangelho, a verdade da pessoa de Cristo. Quando eu vou perceber quanto pecador eu sou, mediante a revelação de Jesus Cristo mostrando para nós quanto Ele é santo, santo, santo. Quanto Ele é bondoso, vejo que não há pouca bondade em mim. Quanto que Ele é tolerante se eu não percebo quanto eu não sou tolerante. Eu vou me arrepender do quê? Se eu não vejo erros em mim, fracassos em mim, pecados em mim, negligências em mim, na minha soberba, na minha altivez,
eu não vou ver quanto miserável, pobre, cego e nu eu sou. A necessidade de ouvir o Evangelho, porque o Evangelho tem duas partes muito preciosas. A pregação do Evangelho é Deus se manifestando através do santo, amoroso, longânimo, misericordioso. Deus tornando o homem, identificando com o homem pecador, desgraçado, incompetente, condenado. Aí nós vamos perceber, o Evangelho mostra quem é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, e mediante isto, o Espírito Santo do Senhor vai mostrar para mim e para você quem, na realidade, não naquilo que a gente pensa que é, na realidade que estamos e na realidade da nossa própria vida. A realidade de dentro para fora. A tendência nossa é viver muito de fachada, mostrar alegria quando lá dentro está fervendo de tristeza, de amargura, muitas vezes até de raiva, mas nós precisamos mostrar, passar que nós estamos bem. Até nisso a gente está pecando e sendo infiel, sendo mentirosos, porque nós nos importamos com o que como as pessoas nos avaliam. Partir do princípio divino de querer saber como o Senhor me avalia, isto é uma direção espiritual. O Evangelho nos conduz. O Evangelho é morte e ressurreição. Antes é necessário nós sermos esvaziados, e nós somos esvaziados pela palavra de Deus e também pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias o Senhor nos mostra a nossa verdade interior, do coração. Mas é necessário ouvir, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para crer precisa ouvir. Quantas pessoas antes de ouvir o Evangelho estavam tão cheias de si, tão alegres, achando que estava tudo ok, mas quando ouviu o Evangelho, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, o Espírito Santo mostrou, viu quem você é. Primeiro, viu quem ele é, e agora está vendo quem você é. Sempre eu digo aqui, é verdade, quando a pregação do verdadeiro evangelho é como colocasse na minha e na sua frente um espelho. Mas um espelho que mostra não o exterior, mas sim o interior do coração, as intenções do coração. A verdade absoluta do que está nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos. O que está por trás desta oração? O que está por trás daquele pedido a Deus? O que está por trás pedindo bênçãos? Para quê? Qual é o propósito? De fato e de verdade. Muitos, eu quero para receber, para que eu possa viver bem aqui nesse mundo. O propósito eterno do Senhor é para te conduzir ao céu. E quanto viver aqui, manifestar aquilo que o Filho dele é, como uma família de Deus, de filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você já viu quem você é? Pela Escritura, pela verdade de Deus. Aí haverá o verdadeiro arrependimento. Senão,
Vai ser um arrependimento falso de coisas exteriores, de coisas sem valor diante de Deus. Há pessoas cuidando do seu bem-estar em seus relacionamentos aqui e agora, ao invés de estar pensando no Deus eterno que eu estou ferindo, no Deus eterno que eu estou sendo falso, no Deus eterno a quem eu ofendi. Isso é visão espiritual. Isso é verdadeiro arrependimento. Senão outro, remorso que traz morte. Verdadeiro arrependimento traz vida. E vida com Deus. E para a glória de Deus. Porque senão nós vamos querer glória para nós. Viu como eu perdoei? Viu como eu... Quem eu? Quem é o seu eu? Se não for um pecador perdido. A esse texto, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, é uma paciência incrível, não reconhecida por nós, nem experimentado por nós, se nós não estivermos na paciência de Cristo. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você não sabe que a bondade de Deus é que te conduziu ao arrependimento? Mas eu reconheci a bondade dele? Ou eu acho que eu sou bom? Então não tem do que me arrepender. Arrependimento é mudança de mente, metanoia, mudança de mente. E também, será que eu tomei consciência do que eu sou pecador, perdido, e se eu falecer hoje eu vou para o inferno e Deus vai ser amoroso, vai ser justo me conduzir para o inferno, porque é para lá que eu mereço ir? Se não chegar nesse lugar, não tem céu. Se não chegar nesse lugar, não vai haver arrependimento. Se não chegar nesse lugar, não vai ganhar vida de Cristo, vida abundante, uma vida que tem paz, segurança. Em 1 Coríntios capítulo 6, 9, versículo 9, ou não sabeis que os injustos, pessoa que não vive a justiça de Deus, que é Cristo, não vive a vida de Cristo, não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque Jesus é verdade. Entre outras, não vos enganeis nem impuros. Você é puro? No falar, no pensar, no agir. Você é puro? Você é sincero? Sem cera? Nem idólatra? Nem adúlteros? Ah, mas eu não sou adúlteros. Mas pode estar adulterando sem nunca ter relacionamento físico com esta pessoa. Mas no seu coração, no seu interior, você já adulterou com essa pessoa. E Deus olha o quê? Ele esquadrinha o nosso coração. O homem vê a aparência, Deus olha o coração. As intenções do coração. O que está por trás? Ainda ele continua: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Ah, mas eu não sou avarento. Uma pessoa dá uma oferta numa igreja, oferta ou dá
ou uma causa social tem uma dificuldade tremenda. Lá na sua comunidade, briga por causa de falar em dízimo, falar de oferta. A pessoa avarenta, não empresta. É uma avarenta. Só pensa em si, no que a pessoa tem para mim. Eu tenho que é meu e para mim. Avarento. Não tem um coração que, na medida do possível, estender a mão para outra pessoa. A palavra do Senhor chega até o ponto de dizer: empresta, mas sem pensar em receber de volta. Avarento. E avareza é idolatria. Nem bêbados. Ah, mas eu não fico enchendo a cara, eu bebo socialmente. Você bebe sem vergonhosamente. Eu tô rindo, mas não deveria rir. O que é um bêbado? É não conseguir deixar de tomar uma latinha de cerveja todos os dias. Isso é um bêbado. É dependente, é escravo, é dominado. Eu que trabalho mais de 15 anos em clínica, dependência química, sou voluntário pela graça do Pai. Ali, eu andando secularmente, as pessoas dizem: mas não tem problema. Eu falo: vocês querem ir comigo lá na clínica? Eles vão contar para você como começou. E o que aconteceu com a sua vida, com a sua esposa, aconteceu com seus filhos, seu trabalho. O que aconteceu? A sua vida espiritual, para onde foi? Ah, mas não tem. Você é um bêbado. E a Bíblia diz: os bêbados, nem maldizentes. A pessoa está ali e só fala mal da família toda. Na família dele, tudo certo, tudo ok. Tem tempo para ficar falando mal da família do outro? Porque, e na sua não tem assunto suficiente? Irmãos e irmãs, dá uma olhadinha no seu umbigo. E outra coisa, está acontecendo lá, provavelmente na sua nunca aconteceu, mas pode acontecer amanhã. Se não for na sua casa, seus filhos poderá acontecer com seus netos. Seu primo, seu tio, sua tia, sua família, sua igreja. Ah, mas só na outra. E na sua igreja? Os maldizentes. Aqueles que têm prazer de contar as mazelas, os erros, os fracassos dos outros como um trombone, falando da vida alheia. Dê uma olhadinha na sua própria. Só de você estar falando mal da vida alheia significa que você tem um mal interior que precisa ser curado pela graça de Deus, ser restaurado para a glória de Deus. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quantos roubam nos trabalhos? Mentem. Eu estava doente, mas recebe o salário. Mentira. Ah, cheguei no horário, chegou 2 horas atrasado, você está roubando. Uma prova, você ia tirar 5, se tirar 8, porque 3 você roubou, você colou. Ah, mas não estou roubando de ninguém. Não tá? Tá sim. Você ia tirar 5. Agora você tirou 8, 9, porque você roubou. Tomar alguma coisa que não lhe pertence. Você roubou.
A certa ocasião, uma pessoa comprou um carro em um dia e disse: amanhã eu entrego o carro para você. Eram conhecidos. Naquela noite a pessoa trocou os 4 pneus por uns pneus 10 mil, 20 mil mais usados. O que ele fez? Ele roubou. Ladrão. A Bíblia diz: não herdarão o reino de Deus. Mas versículo 11: tais fostes alguns de vós. Aí depois do arrependimento, depois da confissão, o Espírito Santo que está nos conduzindo hoje, o Espírito Santo agora, viu, querido e querida, amado e amada, o Espírito Santo está trazendo na sua mente aqui o pecado que você tem cometido e você não tem considerado ele como pecado, como ofensa a Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo por Espírito Santo? Pense nisso. Se ele é santo, ele espera que eu e você sejamos o quê? Continuemos pecando deliberadamente, sabendo que é pecado? Nós temos o arrependimento vindo da parte do Senhor. E o arrependimento vai tirar da nossa mente. Eu sempre pensei que isso não fosse pecado, mas agora é pecado contra Deus. E eu quero a mente de Cristo para viver para Cristo, para Deus. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo diz: tais fosse alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aí nós fomos. Deus já nos perdoou em Cristo. O que falta? Receber o perdão na nossa experiência. Deus já fez em Cristo. Ah, mas ele já fez em Cristo. A hora que ele tocar no meu coração, ele já fez e ele já tocou. Mas ele está respeitando você. Ele não vai arrebentar o seu interior, o seu coração. Ele vai cativá-lo, vai ganhá-lo, vai constrangê-lo. Vai amar de tal forma que você não consegue mais manter resistente contra o trabalhar dele na sua vida. Isso é pregação do Evangelho. Eu e você, se depender de mim e de você, se dependesse de mim e de você, nós estaríamos caminhando para o inferno, sem paz, sem verdadeira alegria, procurando alegria no mundo, mas sem a alegria que vem do céu, sem a paz que Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá, mas depende das circunstâncias. Jesus Cristo é a nossa paz, e ele se dá. Não depende mais de circunstâncias. Mesmo nas circunstâncias adversas da vida, ele continua sendo a nossa paz.